Evangelho dos Egípcios, o livro sagrado dos egípcios sobre o grande espírito invisível, o Pai, cujo nome não pode ser pronunciado. Ele é aquele que veio das alturas da perfeição, a luz das eras da luz, a luz do silêncio da providência, o Pai do silêncio, a luz da palavra e da verdade, a luz da incorrupção, infinita luz, brilhando a partir das eras de luz do Pai não manifesto, indefinido, eterno, não declarado, o Ion de Eons, autogens, autogênios, parindo, estrangeiro, verdadeiramente verdadeiro Ion. Três poderes vieram dele, são eles, Pai, Mãe, e, o Filho, do silêncio vivo que vem do Pai incorruptível. Estas vieram do silêncio do Pai desconhecido. E daquele lugar veio do Medon do Shomedon, a eternidade de Eons e a luz de cada uma dessas forças. E assim o Filho passou a ser o quarto, Mãe é o quinto, o Pai é o sexto. Ele foi, mas não proclamado, não designado entre todos os poderes, esplendor e incorrupção. Daquele lugar vieram três forças, três Ogdoads, que o Pai, na urina, junto com sua presciência, produziu de seu seio, isto é, o Pai, a Mãe, e, o Filho. O Ogdoada, aquele devido ao qual o Filho três vezes masculino correu, que é pensamento e palavra, incorruptibilidade e vida eterna, desejo, inteligência e previsão, o Pai masculino. O segundo poder Ogdoada, Mãe, Virgem e Babelon, Epitioshi, I, Memeneaimen, governando sobre o céu, Carb, poder inexplicável, Mãe inexprimível. Ela nasceu de si mesma, ele surgiu, ela se uniu ao Pai do silêncio silencioso. O terceiro poder Ogdoada, o Filho do silêncio e a coroa do silêncio, e a glória do Pai e a virtude da Mãe. Ele produz do ventre sete forças de grande luz, essas sete vozes. E a palavra é a sua plenitude. Estes são os três poderes, os três Ogdoads, que o Pai, por sua providência, produziu de seu seio. Ele os produziu naquele lugar. Do Medon do Shomedon surgiu, Eudeons, e o trono nele, e as forças ao redor dele, esplendor e incorruptibilidade. O Pai da grande luz, que veio do silêncio, é o grande do Shomedon Aion, no qual repousa uma criança três vezes masculina. E o trono de sua glória foi estabelecido nele, no qual seu nome secreto foi inscrito, na tábua, com a inscrição. 1 é a palavra, o Pai da luz de todos, aquele que saiu do silêncio e repousa em silêncio, aquele cujo nome está em um símbolo invisível. Um segredo oculto e invisível surgiu, e então esses três poderes louvaram o grande Espírito Virgem, invisível e sem nome seu marido, e pediram poder. Houve o silêncio dos vivos, glória e incorruptibilidade em eras. Eras, miríades foram adicionadas. Três vezes masculinos, três descendentes masculinos, a glória do Pai, a glória do grande Cristo, e a geração masculina, encheram o grande Eon do Shomedon com o poder da palavra de todos os pleromas. Então o Filho três vezes masculino do grande Cristo, ungido pelo grande Espírito invisível, cujo poder se chamava Anon, deu louvor ao grande Espírito invisível e seu marido Juiu, e o silêncio do silêncio silencioso, e a grandeza que é, inexprimível, ponto, não correspondido e inexplicável, o primeiro revelado e não proclamado, o que é belo, inexprimível, que são toda a grandeza do silêncio daquele lugar. O menino três vezes louvou e pediu força ao grande Espírito Virgem invisível. Então apareceu naquele lugar, quem vê, tesouros de glória em, mistérios invisíveis em silêncio, quem é o marido mulher Joel. Então, o filho da criança, Ezefeche, se levantou. E assim, o nomeado, Pai, Mãe, Filho, 5 selos, poder irresistível, que é o grande Cristo de todos os incorruptíveis. Uma linha ilegível, ponto santo, fim, incorruptíveis, é, são de força e glória e inviolabilidade, eles vieram. 5 linhas não podem ser lidas, ponto este elogiou o íntimo, o segredo escondido, escondido. 4 linhas são ilegíveis, ponto ele e tronos, eons, e cada, miríade de inúmeros poderes que os rodeiam, glória e incorruptibilidade, e eles, ponto, Pai, Mãe, Filho e todo o pleroma, como mencionei acima, e os 5 selos, e o segredo dos segredos. Eles vieram. 3 linhas não são legíveis, ponto, quem governa, e eons, verdadeiramente, é. 4 linhas são ilegíveis, ponto, e eons verdadeiramente eternos. Então Pronoia veio do silêncio, e do silêncio vivo do Espírito,
e da palavra do Pai e da luz. Ela é 5 selos, aqueles que o Pai fez de seu seio. E ela passou por todas as eras que mencionei acima. E ela estabeleceu tronos de glória, e miríades de anjos inumeráveis ao redor deles, poderes e glórias incorruptíveis. E eles cantam e louvam, todos eles, com uma só voz, uma voz nunca silenciosa, o Pai, e a Mãe, e o Filho. E todos os pleromas, como mencionei antes, quem é o grande Cristo, que é do silêncio, que é a criança incorruptível, Teumael Elimar Narsif, a força viva é verdadeiramente verdadeira, e o Mosedeva, que está com ele, Juiu, e o glorioso Ezefesh, um filho de uma criança, e a coroa de sua glória. De 5 selos, o pleroma, que mencionei antes. Surgiu o grande verbo que nasceu por si mesmo, o Deus verdadeiro, a natureza não nascida, cujo nome direi assim. Yah. Fausf. Que é filho do grande Cristo, é também filho do silêncio inefável, que veio do grande Espírito invisível e incorruptível. O filho do silêncio e do silêncio apareceu. Uma linha ilegível. O homem invisível. E os tesouros de sua glória. Aí ele apareceu do manifesto. E ele estabeleceu 4 éons, instalado com uma palavra. Ele louvou o grande, invisível, Virgem Espírito, o silêncio do Pai, no silêncio do silêncio vivo, o silêncio, o lugar onde o homem repousa. 2 linhas não são legíveis. Então apareceu daquele lugar uma nuvem de grande luz, um poder vivo, a mãe dos santos, indestrutível, grande poder, Mirutoia. E ela deu à luz aquele cujo nome eu chamo, dizendo, Ian 3 vezes. Pois ele, Adamas, é a luz que emana da luz. Ele é o olho da luz. Pois ele é a primeira pessoa por meio de quem, para quem tudo surgiu. Sem ele nada teria surgido. Um Pai inconcebível, incompreensível aconteceu. Ele desceu para compensar a falta. Então, o grande Logos, os divinos autogênes e o homem indestrutível Adamas se fundiram. O Logos do homem surgiu, mas o homem surgiu por meio da palavra. Ele louvou o grande, invisível, incompreensível, Espírito Virgem, e o homem virgem, e o 3 vezes filho do sexo masculino, e o marido esposa Joel, e o glorioso Ezefesh, que é o filho da criança e o detentor de sua glória, e o grande Eon do Shomedon, e os tronos, que estão nele, e as forças ao seu redor, as glórias e a inviolabilidade, e todo o seu pleroma, de que já falei, e o país aéreo, a morada de Deus, onde os santos tomam a imagem da grande luz, o povo do Pai, o silêncio do silêncio vivo, o Pai e todo o seu pleroma, como eu já falou. O grande Logos, os divinos autogênios e o homem imperecível louvaram, e pediram poder e poder eterno para os autogênios, para a conclusão desses 4 éons, para que através deles, a glória e o poder do Pai invisível do povo santo da grande luz que está chegando o mundo que tem a imagem da noite. O homem incorruptível Adamas pediu para eles um filho de si mesmo, para que ele, o filho, pudesse se tornar o pai de um clã inabalável e incorruptível, para que através dele, este clã, o silêncio e uma voz surgissem, e graças a isso um éon mortal surgisse para se libertar. E assim, o poder da grande luz, manifestação, ocorreu de cima. Ela deu à luz 4 grandes luzes, Armozel, Uriel, Davi e Elele, e o grande incorruptível Set, o filho do homem incorruptível Adamas. E assim a Ebdumada, semana, perfeita, que existe em segredos ocultos, tornou-se completa. Quando ela ganha fama, ela se torna uns Ebdumades. E o Pai aprovou. Todo o pleroma das luzes estava satisfeito. Suas esposas vieram para completar o Ogdoá dos divinos autorgens, graça, a primeira luz de Amozel, atenção, a segunda luz de Oroyael, entendimento, a terceira luz de Davi, razão, a quarta luz de Eleleus. Este é o primeiro Ogdoá dos divinos autorgens. E o Pai aprovou. Todo o pleroma das luzes estava satisfeito. Havia servos, o primeiro, o grande Gamaliel, da primeira grande luz de Armozel, e o grande Gabriel da segunda grande luz de Oroyael, e o grande Saulo da grande luz de Davi, e o grande Abrasax da grande luz de Eleleus. E seus cônjuges aconteceram, pela vontade do consentimento do Pai, memória do grande, primeiro Gamaliel, amor, o grande segundo Gabriel, paz, o grande terceiro Sambro, vida eterna, o grande quarto Abrasax. Desta forma, 5 Ogdoados foram cumpridos, um total de 40. Um poder incompreensível. Então o grande Logos, os autogênios e a palavra do pleroma das 4 luzes louvaram o grande Espírito Virgem, invisível e sem nome, e Musedev, e o grande Eon do Shomedon, e os tronos neles, e as forças ao redor deles, e os poderes e poderes, 3 vezes o menino, e o homem virgem Joel,
e o glorioso Ezefeche, o filho da criança e a coroa de sua glória. Todo o pleroma e todas as glórias nele, os infinitos pleromas era sem nome, de modo que eles pudessem chamar o Pai o quarto, com o clã incorruptível, e, de modo que eles chamam a semente do Pai, a semente do grande Set. Então tudo estremeceu e um arrepio se apoderou do imperecível. Então, o filho 3 vezes do sexo masculino desceu do alto, para o nascituro, e o autogestado, e aqueles que nasceram nos nascidos. A grandeza aconteceu, toda a grandeza do grande Cristo. Ele estabeleceu tronos em glória, miríades inumeráveis, em 4 eras e ao redor deles, miríades inumeráveis, de poder e glória e incorrupção. E foi assim que eles surgiram. E a igreja espiritual incorruptível cresceu nas 4 luzes do grande autógeno vivo, o Deus da verdade. Eles louvaram, cantaram, e glorificaram com uma voz e uma imagem, com lábios incansáveis, o Pai, e a Mãe, e o Filho, e todo o pleroma, como eu disse. Os 5 selos, possuindo miríades, governando por eras e carregando a glória dos líderes militares, assumiram o controle e apareceram diante dos dignos. Amém. Então o grande Set, o filho do homem incorruptível Adamas, deu louvor ao grande Espírito Virgem invisível, sem nome, e a Virgem masculina, e o filho 3 vezes masculino, e o marido, a Virgem Joel, e o glorioso Ezefeche, e sua coroa de glória. Ele é, uma criança a criança, e aos grandes eras do Shomedon e ao pleroma, como eu disse acima, e pediu uma semente. Então veio daquele lugar o grande poder da grande luz, Plesiteia, o pensamento dos anjos, o pensamento das luzes, um pensamento glorioso. Ela é uma virgem com 4 seios, dando fruto de Gomorra, a fonte, e Sodoma, o fruto da fonte de Gomorra, em si mesma. Aconteceu por causa do grande Set. Então o grande Set se alegrou com a misericórdia dada a ele pela criança incorruptível, e recebeu sua semente dela, a virgem de 4 seios, e colocou-a com ele, no quarto éon, na terceira grande luz, Davi. 5.000 anos depois, a grande luz de Elelei disse, deixe alguém reinar sobre o caos e o inferno. E apareceu uma nuvem, cujo nome é material Sopia. Ela olhou para a área do caos, seu rosto em sua nuvem, de sangue. E o grande anjo Gamaliel disse ao grande Gabriel, o servo da grande luz de Oroyael, ele disse, que um anjo apareça para reinar sobre o caos e o inferno. Então a nuvem, de acordo com isso, apareceu em 2 mônadas, cada uma das quais tinha luz. O trono que ela colocou na nuvem. Então Sacla, o grande anjo, viu o grande demônio, que, com ele, Nebuel. E juntos eles deram à luz o espírito da terra. E eles deram à luz anjos auxiliares. Sacla disse ao grande anjo Nebuel, que haja 12 éons em, éon, mundos. O grande anjo Sacla, de acordo com o desejo do alto surgimento, que seja, o número 7. E disse aos grandes anjos, e de reinai, cada um sobre o seu mundo. Cada um dos 12 anjos veio. O primeiro anjo Afof, a quem as grandes gerações chamam, o segundo é Armas, que significa o olho do fogo. O terceiro é Calila-Umbre. O quarto é Abel. O quinto é Adonaio, que é chamado de Sabaoth. O sexto é Caim, a quem as gerações humanas chamam de Sol. O sétimo é Abel. Oitavo, Abrizena. O nono é Abel. O 10º é Armupiel. O 11º é Melcheira do Onem. O 12º é Belias. Estes são os que governam o submundo e o caos, a quem as gerações humanas chamam de Sol. O sétimo é Abel. Oitavo, Abrizena. O nono é Abel. O 10º é Armupiel. O 11º é Melcheira do Onem. O 12º é Belias. Estes são os que governam o submundo e o caos, a quem as gerações humanas chamam de Sol. O sétimo é Abel. Oitavo, Abrizena. O nono é Abel. O 10º é Armupiel. O 11º é Melcheira do Onem. O 12º é Belias. Estes são os que governam o submundo e o caos. E depois da fundação do mundo, Sacla disse a seus anjos, eu sou um Deus ciumento, e nada surgiu exceto eu. Pois ele acreditava em sua essência. Então, uma voz veio das alturas, dizendo, o homem existiu filho do homem. Por causa da descida da imagem da montanha, semelhante à sua voz em altura, a imagem de quem olhou, através do olhar da imagem da montanha, foi criada a primeira criação. Por causa disso, surgiu o metanoia. Ela recebeu realização e força de acordo com a vontade do Pai e sua boa vontade, com a qual ele favoreceu a grande família imperecível e inabalável de grandes, 5, pessoas fortes, o grande Set, que a luz semeie nas eras dos nascidos, para que através dele a deficiência seja suprida. Pois ela desceu do alto para um mundo que tem a imagem da noite. Quando ela veio, ela começou a pedir pela semente do arconte deste On e,
pelo poder que veio dele, o que é perecível e perece, a semente do Deus nascido do demônio. 25. E pela semente de Adão e do grande Sete, que é como o sol. Então o grande anjo Ormus veio preparar, por meio do nono nascimento perecível deste éon, em um vaso do Logos, sagrado, por meio do Espírito Santo, a semente do grande Sete. Então o grande Sete veio e trouxe sua semente. E foi semeado nas eras dos nascidos, e seu número é a medida de Sodoma. Outros dizem que Sodoma é o lugar do pasto do grande Sete, também é Gomorra. Outros, que o grande Sete pegou sua plantação de Gomorra e plantou em segundo lugar, aquele que ele chamou de Sodoma. Esta é a linhagem que se originou através de Edócles, pois ela deu à luz, segundo a palavra da verdade e da legalidade, o início da semente da vida eterna, que existe com aqueles que permanecerão graças ao conhecimento de sua fonte. Esta é uma grande raça incorruptível que surgiu através de 3 mundos no mundo. E o dilúvio veio como um modelo para o cumprimento da eternidade. Mas será enviado ao mundo para este tipo. O fogo virá para a terra. E aqueles que pertencem à família receberão misericórdia por meio dos profetas e intercessores que mantêm a vida da família. Por causa desse tipo, haverá fomes e pestes, tentações e ilusão de falsos profetas. Então o grande Sete viu as ações do diabo, e seus disfarces eram muitos, e seus planos, chegando à sua espécie, incorruptível, inabalável, a perseguição de seus poderes e seus anjos, e sua ilusão de que ousavam contra si mesmos. Então o grande Sete louvou o Espírito Virgem grande não chamado. 25. E o homem mulher Babelon, e a criança 3 vezes masculina, Teumael Kelimar Naarsife, poder verdadeiramente vivo, e o marido Joel, e Ezefeche, o glorioso, e a coroa de sua glória, e ao grande Ondom Shomedon, e os tronos nele, e os poderes ao redor deles, e todo o pleroma, como eu disse acima, e pedi intercessores para sua semente. Então vieram do grande Aion 400 anjos do ar e com eles o grande Aerosiel e o grande seu Mechel, a fim de proteger o grande clã incorruptível, seu fruto, e o grande povo do grande Sete desde o tempo e o termo da verdade e da lei até o cumprimento do éon e seus arcontes, aqueles que são grandes juízes condenado à morte. Então o grande Sete foi enviado das 4 luzes, pela vontade do alto surgimento e todo o pleroma, pela dádiva e favor do grande Espírito invisível, e os 5 selos, e todo o pleroma. Ele passou pelos 3 fenômenos dos quais falei acima, o dilúvio, o fogo e o julgamento dos arcontes, forças e poderes, a fim de salvar aquela raça perdida pela restauração do mundo e batismo através do corpo do Logos Borne, o grande Sete preparado para si mesmo, em segredo, por uma virgem, para que os santos nasçam com o Espírito Santo, símbolos invisíveis, secretos, na restauração do mundo ao mundo, na renúncia do mundo e de Deus de 13 eras, e dos santos invocados, e dos seios inefáveis e incorruptíveis, e a grande luz do Pai, pré-existente com sua providência instituída por meio de seu santo batismo, que alcança o céu por meio do incorruptível Jesus gerado em Toras, e o Jesus vivo, aquele a quem o grande cedeu. E ele pregou as forças dos 13 éons e através delas estabeleceu aqueles que estavam indo e voltando, e os armou com a arma do conhecimento da verdade, o poder irresistível da incorruptibilidade. O grande futuro e Nazaré dos seus apareceu a eles, água viva, e os grandes líderes militares, o grande Jacó, Teupemptus, Isauel, e aqueles que estão acima da fonte da verdade, Micá, Miar e Minezenus, e aqueles sobre o batismo dos vivos, e os purificadores, e os Sesengenfaranges, e aqueles que estão acima das portas das águas, Miqueias e Michar, e aqueles acima da montanha, Seldau e Elenoi, e os recipientes da grande família incorruptível de pessoas fortes, o grande Sete, os servos das 4 luzes, o grande Gamaliel, o grande Gabriel, o grande Samblio e o grande Abrasax, e aqueles que estão acima do sul em seu nascer, Osses, e Pinei e Evrumai, e aqueles que estão na entrada para o resto da vida eterna, governantes Michanter e Michanor, e aqueles que guardam as almas dos eleitos, Acramães Trompsus, e o grande poder de Ali Arma Arsife, e o grande Espírito invisível, sem nome, virgem, e silêncio, e a grande luz Armosel é o lugar do alto gerado vivo, o Deus da verdade, e o homem incorruptível Adamas que está com ele, o segundo, Oroiael, o lugar do grande Sete do Jesus vivificador, que veio e crucificou o que estava de acordo com a lei, o terceiro é Davi, o lugar dos filhos do grande Sete, o quarto, Eleleu, o lugar onde as almas dos filhos descansam, o quinto, Joel, que sobre o nome daquele a quem será dado será batizado como santo que chega ao céu, batismo incorruptível.
Mas a partir de agora, através do homem imperecível Poimel e aqueles dignos da vocação de se tornarem os 5 selos pelo batismo da fonte, estes conhecerão seus destinatários, como instruído sobre eles, e serão conhecidos por eles, estes não provarão a morte. Ielzeuoa. Verdadeiramente, verdadeiramente, os se Nazaretes eduquei. Ó água viva, ó filho de uma criança, ó nome glorioso. Verdadeiramente, ó éon existente, ó vivente que veamos. Verdadeiramente, verdadeiramente, que é para sempre eterno. Verdadeiramente, verdadeiramente, no coração que foi criado, em Aesaei, para ela, filho, para sempre. Você é o que você é. Você é quem você é. Este é um grande nome que pertence a você. Acima de mim, o impecável autossurgimento, inseparável de mim. E vejo você invisível para qualquer pessoa, pois quem pode compreender você com uma voz diferente? Agora, tendo conhecido você, eu me fundi com o imutável, armado com a arma da luz e me tornei leve. Para a mãe daquele lugar foi devido à bela beleza da graça. Portanto, estiquei minhas mãos postas e tomei forma no círculo das riquezas da luz. Está no meu seio e dá forma à multidão dos nascidos na luz, e não há mal a ela. Eu proclamarei sua glória em verdade, pois você compreendeu os semeares e de Eios. Ó Éon, ó Deus do silêncio, e eu honro completamente. Você é meu lugar de descanso, filho de Ezezui, sem rosto, existindo no sem rosto, e ele existe e ressuscita a pessoa em quem você vai me limpar para a sua vida, por seu nome que é imperecível. Portanto, o incenso da vida está em mim. Mexi na água conforme o modelo de todos os arcontes para viver convosco com a paz dos santos, existindo para sempre, verdadeiramente para sempre. Aqui está o livro que o grande Seta escreveu e o colocou nas altas montanhas, sobre as quais o sol não nasceu e não pode nascer. E desde os dias dos profetas, apóstolos e arautos, este nome nunca subiu em seus corações e não pode, e seus ouvidos não ouviram. Este livro foi escrito pelo grande Sete por escrito, por 130 anos. E o colocou em uma montanha chamada Sharashil, de modo que no final dos tempos e dos tempos, pela vontade do nativo divino e de todo o pleroma, pela vontade do incompreensível Pai divino, ela saiu e mostrou esta raça sagrada imperecível Salvador, e aqueles que habitam com ele em amor, e o grande Espírito invisível e eterno, e seu Filho unigênito, e a luz eterna, e sua grande esposa imperecível, e a imperecível Sofia e Barbelon, e todo o pleroma, para todo sempre. Amém. Evangelho, para os egípcios. Livro escrito por Deus, sagrado e secreto. Graça, compreensão, prudência, permanecer, com aquele que o escreveu, comigo, Eugnoste, cheio de amor em espírito. Na carne meu nome é Gonjessus, com meus companheiros no mundo incorruptível. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O livro sagrado escrito por Deus do grande Espírito invisível. Amém. O livro sagrado do grande Espírito invisível. Amém.